Mufasa, o novo live action da Disney, um grande sucesso que conta a história do pai do Simba, do Rei Leão e do seu irmão Scar. Além de cenas muito bem feitas, tem uma história muito legal, muito bem construída. Mas o que a gente pode aprender com esse filme? Será que realmente vale a pena assistir? É sobre isso que a gente conversar, então curte, comenta, compartilha e bora lá. Já adianto que eu não vou dar spoiler do filme, eu não vou falar nada que não tenha no trailer ou que vem da própria história do Rei Leão dos anos 90. Mufasa mostra a trajetória do pai do Simba, um leão que ficou órfão por um acidente e acabou sendo criado por uma família real em outro território, a família do Scar, que no filme inicialmente se chama Taka. Então Mufasa cresce como irmão adotivo do Taka, que pela ordem natural das coisas seria o futuro rei. O filme conta a história de como eles conheceram a Sarabi, que é a mãe do Simba, o Zazu, que é o pássaro que traz o relatório matinal, e o Rafiki, que é quem vai conduzi-los numa jornada que se tornará o reino do Mufasa no futuro. Nos últimos tempos, a Disney decepcionou bastante, atendendo uma agenda woke, uma política identitária nos filmes, o que desagradou muitos fãs, e aos poucos tem retornado à sua normalidade e aos seus sucessos. E para isso tem apostado em live actions como esse, trazendo histórias relacionadas a sucesso do passado ou o próprio live action do filme, como tivemos há algum tempo atrás, o Rei Leão. Se você prestar muita atenção, você vai sim ver um resquício, uma digital ali dessa cultura woke em alguns momentos do filme, na história como um todo, mas não é nada que prejudique o filme, que torne a experiência ruim. Pelo contrário, como eu disse, é um bom filme que vale a pena assistir. Há também aquela abordagem própria do universo do Rei Leão, que traz a ideia de que as pessoas que morreram não se foram de verdade, estão dentro de nós, e podemos nos conectar com elas, falar com elas a qualquer momento, carregamos elas dentro de nós. A questão do ciclo da vida, do renascimento, é próprio dos filmes do Rei Leão, não é nada de novo quanto a isso. Isso não é novo nesse universo, especialmente na figura do Rafiki, que tem muito esse contato com o sobrenatural. Inclusive na série animada A Guarda do Leão, que está disponível na Disney Plus, e é um desenho muito legal que as crianças podem assistir. Então vale a pena pontuar isso, filtrar essa informação e assistir o filme sem problemas. Como eu disse, o filme conta a trajetória do Mufasa e do Scar, que eram irmãos. Mas esse filme nos revela que eles eram irmãos de criação. O Mufasa ele ficou órfão por um acidente e foi adotado pela família do Scar, que não se chamava Scar, se chamava Taka. Como já era esperado, o Scar não começa o filme sendo o Scar do Rei Leão, o leão cruel que assassinou o próprio irmão para tomar o seu reino. Se você voltar no filme original, você vai ver o Scar reivindicando o trono, dizendo que ele deveria ser o rei, que Mufasa não era o rei de direito, mas deveria ser ele, que o pai não foi justo, etc. Então tem um ponto de virada quando o Scar ele passa a ser um leão mal que a gente conhece da animação dos anos 90. E esse personagem amargurado, vingativo, invejoso, tem uma origem em algo muito sério que infelizmente também pode nos afetar, que é a comparação. Você vai ver ao longo do filme como que a comparação tem um efeito negativo na vida das pessoas. E o Taka se transforma no Scar, o bom leão se transforma no leão vingativo e cruel, justamente por se comparar o tempo inteiro com o Mufasa. Ele se compara na habilidade de caçar, no relacionamento com a mãe, naquilo que o Mufasa é capaz de fazer, na coragem que ele tem. E o tempo inteiro ele está se diminuindo e se colocando como alguém inferior que não é como o Mufasa. E é interessante que o Mufasa não tem esse olhar sobre o Taka. Ele olha um bom leão, um bom irmão, um bom amigo, ele não imagina que isso está se passando pela cabeça do irmão. Inclusive tem alguns acontecimentos no filme que envolvem também a Sarabi, que viria a ser a mãe do Simba, que levam o Scar, o Taka, a se tornar alguém totalmente contrário ao Mufasa, e isso vai se revelando ao longo do filme e vira uma surpresa para o próprio Mufasa. No final do filme, como já se é esperado, Mufasa vira rei daquele território, e o Scar, ele convive ali com eles como um leão desagradável, alguém tolerado ali no meio deles, mas porque Mufasa realmente nutriu o sentimento afeto de irmão. E que lição nós podemos tirar disso tudo? O que um filme com uma temática supostamente infantil pode nos ensinar sobre algo tão perigoso, tão sensível como essa temática da comparação? Mas o que é se comparar, afinal de contas? Se comparar é se colocar diante de um padrão que você estabelece. Quando você diz, por exemplo, que a sala da tua casa tem uma parede de 5 metros, você está comparando o tamanho da parede com um padrão que é 1 metro. Quando você se compara com outra pessoa, você está tornando esta pessoa o seu padrão. Então você olha para você se vê fora do padrão que você estabeleceu, você fica frustrado com isso e passa a viver em função de outras pessoas.
querendo ser como elas são ou querendo ter o que elas têm. E a sua vida, sem que você perceba, passa a ser uma tentativa de impressionar pessoas. Em muitos casos, como no filme, pessoas que nem imaginam que isso passa pela sua cabeça. Então, quase que inconscientemente surge um sentimento nas pessoas que é: eu não posso ficar para trás. Todos estão indo e eu estou ficando para trás. Os outros alcançaram isso, já tem o diploma, já tem o casamento, já tem o bem, já tem isso, já tem aquilo, e eu não tenho. Como assim eu não tenho? Eu preciso ter essas coisas também. Eu preciso ser o que essas pessoas são. E esse sentimento, ao meu ver, ele é diferente da inveja, porque na inveja você quer que o outro deixe de ter alguma coisa. Por exemplo, se alguém compra um carro e eu passo a ter inveja dessa pessoa por causa deste carro, eu passo a querer o carro daquela pessoa. E se ele bater com o carro dele for roubado, eu vou me alegrar, porque ele não tem mais o carro que eu desejo. Isso é inveja, você deseja o mal pro outro por aquilo que você acha que você deveria ter ou experimentar e que ele ou ela tem. Puxa, Valdir, que TV você comprou, hein? 43 polegadas. Você é um homem de sorte, hein? E como fica bem na sua sala. Fininha, né? Um dia ainda vou ter uma TV assim. Mas eu tô feliz por você, viu, Valdir? Muito feliz mesmo. Valdir? Na comparação, não rola esse sentimento, embora possa evoluir sim para um quadro de inveja. Mas na comparação pura e simples, você vê a vida da outra pessoa e começa a ficar frustrado porque você não tem aquilo que a pessoa tem. Você não deseja o mal dessa pessoa, mas você quer ter a vida dela. Então você olha para você, como você não alcançou, não conquistou, não conseguiu, então você se decepciona, fica ansioso e fica extremamente frustrado, decepcionado, desanimado, desmotivado com a vida. E hoje em dia isso é extremamente agravado pelas redes sociais. As pessoas estão o tempo inteiro se comparando nas redes sociais. Olham para a vida dos outros, a bela vida que eles têm com viagens, passeios, família, filhos, bens e etc. E ficam frustradas, decepcionadas, ansiosas, almejando um padrão que muitas vezes elas não vão alcançar e não têm que alcançar, porque a vida delas é uma vida completamente diferente da vida dos outros. E eu não sou contra a rede social, é uma forma muito eficaz de se conectar com pessoas do mundo inteiro. Mas nesse aspecto da comparação, de um prejuízo emocional, as redes sociais, elas contribuem porque elas são um palco, elas são uma vitrine. Se você vai em uma loja de sapatos, por exemplo, que tênis e que sapatos serão colocados na vitrine? Vão ser o da última coleção, os mais procurados, os mais famosos. Não vão ser aqueles que têm pouca saída ou não são muito procurados. As pessoas mostram aquilo que elas querem vender, a imagem que elas querem passar. Se você nasceu no começo dos anos 90 ou nos anos 80, como eu, certamente você ouviu histórias de apresentador do Jornal Nacional e outros telejornais que estavam de terno e de bermuda, que atrás da bancada não aparecia a parte de baixo do seu corpo. Então, teoricamente, eles não estavam de calça social, mas de calça jeans, ou shorts e chinelos. Não sabemos se isso é verdade, mas ilustra bem o que a gente está falando. Porque aquilo que está aparecendo é o que interessa, e aquilo que está oculto não importa para as pessoas. E rede social é desta forma, é uma vitrine, é o que as pessoas estão vendo. Então é uma vida glamourizada, as pessoas não têm problemas, não ficam doentes, não discutem dentro de casa, não passam nenhum tipo de necessidade. Ou as pessoas usam seus perfis em redes sociais para pedir ajuda para as pessoas e elas expõem o seu caso de maneira intensa, ou são pessoas que escondem completamente as suas dificuldades. A verdade é que muitas dessas pessoas que estão fazendo sucesso nos Reels do Instagram, nos Shorts do YouTube, no TikTok, etc., são pessoas que tomam antidepressivos, são pessoas que têm casamentos infelizes, são pessoas que têm sérios problemas para criar os seus filhos, que enfrentam problemas familiares de diversas naturezas, ou que estiveram enfermas, ou geram problemas financeiros. Não estou dizendo que acontece isso com todo mundo, mas são seres humanos como eu e você. Então, tudo que a gente passa, eles também passam em algum nível, de alguma forma. Mas na rede social, tudo é lindo. Então eu olho para essas pessoas, acho que a vida delas é perfeita e eu passo a querer ser igual a essas pessoas. Isso acontece muito com vendedores de curso na internet. Pessoas que trabalharam por muitos anos para construir um patrimônio, para ter um recurso financeiro, e ali vem um curso para você dizendo que aquilo vai ser muito fácil de você alcançar,
Se você fizer aquele curso, você vai conseguir. Obviamente você não consegue, você não passou por todas as etapas que aquela pessoa passou ao longo dos anos, e aí você vai se frustrar, porque o problema não tá que o curso tá mentindo pra você, o problema é que você não foi capaz de atingir. Então, gente, comparação é uma droga. Você acha que a pessoa vive algo, você se compara e se sente inferior. E ainda que tudo que você esteja vendo seja verdade, aquela pessoa de fato vive aquela vida que você acha maravilhosa, você é outra pessoa, com uma personalidade única, com talentos, com habilidades que Deus te deu para você ser você. Deus não quer que você seja outra pessoa. Ele criou você para ser você mesmo. O Salmo 139 diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Quando a Bíblia diz que cada dia foi registrado, é porque ele sabe o número de dias exato que você tem nessa terra. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Esse mesmo salmo diz que antes que você fale, antes que a palavra chegue à sua boca, Deus já conhece a palavra que você vai falar. Você realmente acha que esse Deus maravilhoso, extraordinário, que, como lemos agora, viu você ser formado dentro do ventre de modo assombroso, você acha que esse Deus iria criar pessoas em lote para serem iguais umas às outras? Não. Você é uma pessoa única, com características, habilidades, personalidade que só você tem. E por mais que você tenha coisas em comum com outras pessoas, como gostos e afinidades, ninguém na face da Terra é igual a você. E um dos motivos das pessoas ficarem se comparando todo o tempo, se sentirem inferiores, se decepcionando com isso, é porque elas não têm essa noção de individualidade que Deus te deu. Você é um ser único. O conjunto das suas qualidades e também seus defeitos faz quem você é. E ninguém é igual a você. Como ninguém é igual a você, ninguém vai alcançar o que você pode alcançar e você não vai ser igual a nenhuma outra pessoa. Não se compare. E tem um outro texto muito interessante na primeira carta de Paulo aos Coríntios que vai nos dar uma clareza maior ainda sobre isso. É um texto que ele fala para a igreja, mas que se aplica na verdade à sua vida como um todo. Diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós somos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. E Paulo está falando, olha, nós somos pessoas completamente diferentes, mas temos unidade na igreja. Ele está falando para o público cristão. E agora vem uma parte que eu quero ressaltar que se aplica à sua vida. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Nesse texto, Paulo está falando da unidade da igreja, que cada pessoa tem funções e ministérios diferentes no corpo de Cristo. Mas, Rafael, o que isso tem a ver com comparação? Isso se aplica na sua vida em qualquer área. Deus fez você com um propósito, com um destino, com algo a cumprir, a realizar. Deus tem um chamado para a sua vida. E, com certeza, não é o mesmo propósito que Ele tem para outra pessoa. Então, quando ele diz aqui, se todo o corpo fosse olho, como a gente ia sentir cheiro? Então, as pessoas realmente não são iguais umas às outras. Cada um tem um propósito diferente. E para deixar de se comparar com os outros, você precisa desse senso de propósito. Por que você está aqui? Qual o seu destino? O que você está fazendo nessa terra? Às vezes o seu destino não é ser uma grande neurocirurgiã, mas é ser uma grande mãe, é ser uma grande professora. Às vezes seu destino não seja ser um grande engenheiro, mas seja ser um grande mecânico, eu não sei. A ser um escritor, um padeiro.
Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Onde você se encaixa? Você tem algo a cumprir, tem um destino a realizar. Deus te chamou para fazer algo nessa terra. Deus te deu habilidades, dons, talentos, características que só você tem e que você vai cumprir com a capacidade que Deus te deu. Então não se compare com outra pessoa. As pessoas não são menos importantes porque não estão no palco, não estão em evidência, não estão aparecendo. Nenhuma família é perfeita, isso não existe. As famílias de rede social são fantasiosas. Toda família tem problemas, para de comparar a sua família com a família dos outros. Nenhum emprego é perfeito, todo emprego tem prós e contras. Toda carreira tem momentos de desgaste, de estresse, então nunca ache que a carreira dos outros é melhor do que a sua. E se você não está feliz, não está bem na sua carreira, no seu trabalho, busque outro. Mas porque você quer experimentar algo novo, você quer ter um ambiente diferente. E não porque você acha que se fizer aquilo que o outro está fazendo, você vai ser feliz. Isso é mentira. Você não vai ser feliz por ser igual a outra pessoa. Você vai ser feliz se estiver exatamente no lugar que Deus deseja para você. E que às vezes é nos bastidores, é num lugar que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Você acha que para Deus, alguém que está pregando para multidões é mais importante do que alguém que está no hospital visitando pessoas doentes? Ou que alguém que está varrendo a rua com excelência é menos importante para Deus do que o CEO de uma grande empresa? Às vezes um bom dia e um sorriso de quem está varrendo a rua vai fazer toda a diferença na vida de alguém e você nem imagina. Deus te colocou no lugar que você está para fazer a diferença, para cumprir o seu propósito. Então, a grande lição do filme Mufasa é: não se compare. A comparação traz frustração, decepção, complexo de inferioridade, você passa a culpar os outros pelo seu fracasso, você não assume a responsabilidade dos seus erros e diz que a culpa é de todo mundo, menos sua. Eu não alcancei por causa daquela pessoa, ela que me atrapalhou. Não, você está onde está por sua causa e você pode mudar a situação em que você está com a ajuda de Deus. Então, olhe para frente, olhe para sua vida e veja o que você pode fazer no lugar onde você está. Bom, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like e envie esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem também. E a gente se vê num próximo vídeo.